E aí galera, tudo bom? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente entra então aqui falando do sistema endócrino, né? Eu vou dar uma introdução ao sistema endócrino nessa primeira aula. E para falar de sistema endócrino é importante a gente seguir algumas características fundamentais. Essas características estão diretamente ligadas ao seguinte: glândulas, né, glândulas endócrinas que fazem parte desse sistema endócrino vão estar diretamente ligadas à secreção de substâncias. Essas substâncias são os hormônios. É importante entender que a gente tem outros tipos de glândulas, como é o caso, por exemplo, das glândulas exócrinas, que não entram nesse caso aqui, e as glândulas mistas, onde a gente vai ter o pâncreas, que vai entrar de maneira até muito importante na sua parte endócrina nesse contexto. O objetivo do sistema endócrino é a regulação do organismo, né, juntamente com o sistema nervoso. Ambos vão estar ligados a uma característica importante de seres vivos, que é a homeostase, né, que é a manutenção do equilíbrio do organismo mediante algum tipo de imposição do ambiente, mediante algum tipo de fenômeno. Né, o teu organismo tem que se manter equilibrado para você poder se manter vivo. E o sistema endócrino e o nervoso vão estar ligados a isso. Para isso, os hormônios vão ser liberados e eles vão ter que atuar no que nós chamamos de células-alvo. As células-alvo são células que vão apresentar, em muitos casos, receptores de membrana, e esses receptores de membrana eles vão apresentar uma compatibilidade química com a célula, com o hormônio, e vai permitir então que esse hormônio penetre nessa célula-alvo. Uma vez no interior dessa célula-alvo, esse hormônio então ele vai alterar determinados processos metabólicos e vai desencadear a produção de hormônios que a gente vai ver agora. Antes da gente observar essa função, essa ação, é interessante a gente entender que os tipos de hormônios, como eu falei, se dividem em hormônios proteicos e hormônios lipídicos, né? Os polipeptídicos vão apresentar menos de 100 aminoácidos, os glicoproteicos vão apresentar mais de 100 aminoácidos. A gente vai ter a amina aí, que o exemplo é o triptofano, e os esteroides lipídicos. Polipeptídicos, a gente pode dar como exemplo aí os polipeptídeos glicoproteicos, né, de maneira geral, são hormônios proteicos. A gente pode dar exemplo aí, a insulina e a adrenalina, né? E aqueles que são esteroides, né, a gente pode dar exemplo aí, progesterona, estrogênio, testosterona, aldosterona, todos esses são hormônios de origem lipídica. O modo de ação, como eu havia falado antes, vai ser a produção de hormônio por uma determinada glândula ou por uma célula glandular. Esse hormônio, uma vez produzido, ele vai cair na corrente sanguínea, né, é endócrina, né, então é aquele que são jogados diretamente na corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea vai transportar esse hormônio até uma célula-alvo. Chegando na célula-alvo, o receptor de membrana vai apresentar compatibilidade com esse hormônio, ele vai penetrar e, uma vez no interior da célula, a tendência é migrar para o núcleo. Lá no núcleo ele vai modificar o metabolismo. Como assim modificar o metabolismo? Ele vai ativar algum tipo de expressão gênica, ou seja, vai acontecer a produção de um RNA mensageiro, a transcrição de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro então vai desencadear e levar informação para a produção de uma proteína, né, que vai exercer algum tipo de função, vai determinar algum tipo de fenômeno, né, ativação, negativação, seja o que for. E o interessante aqui é que essa inibição vai acontecer de que forma? Eu botei inibição da produção do hormônio. Como é que vai acontecer isso? As concentrações altas do hormônio que foi produzido pela segunda célula passa a inibir o hormônio que ativou a produção desse hormônio produzido pela segunda célula. E o que vai acontecer a partir daí? Um fenômeno conhecido como feedback negativo ou retroalimentação, né, onde você vai ter aí o equilíbrio e a manutenção de determinadas concentrações desses hormônios, inibindo a produção do outro. Nesse esquema que a gente observa aqui, nós vamos ter uma célula endócrina, tá, que pode ser uma célula glandular ou uma célula de uma determinada glândula, e você percebe nitidamente que ela vai estar produzindo o hormônio vai cair na corrente sanguínea. Uma vez que ele cai na corrente sanguínea, eu tenho até um exemplo aqui interessante, ó, que ele chega até uma célula que não tem receptor de membrana. Quando ele chega nessa célula que não tem receptor de membrana, o que você passa a observar? Ele não vai penetrar, o hormônio não penetra, ele vai chegar, mas não vai penetrar.
ao contrário de uma célula que apresenta um receptor de membrana. Então você está vendo aqui um receptor de membrana, o hormônio vai se adequar a ele, uma compatibilidade química, como eu falei anteriormente, vai penetrar na célula, e ao penetrar nessa célula-alvo, ele vai então desencadear a resposta, que seria aquele segundo hormônio que eu falei para você. Esse segundo hormônio produzido, então, na grande maioria dos casos, vai desencadear o que a gente chama de um feedback negativo. Então, ele vai vir até essa célula endócrina aqui e vai inibir a produção desse hormônio dessa célula endócrina, caracterizando, então, o que a gente chama de retroalimentação ou feedback negativo. Aqui eu tenho também mecanismos de ação hormonal, tanto de hormônio proteico quanto de hormônio esteroide, né? Os hormônios de origem lipídica, isso aqui seria a estrutura de um vaso sanguíneo, né? E você percebe que ele vai atravessar a membrana da célula e vai atuar alterando o metabolismo, como eu falei com você. Quando isso acontece, ele vai desencadear a alteração de enzimas, proteínas, seja o que for, né? E vai começar a desencadear funcionamento nessa célula-alvo. Se fosse um hormônio de origem proteica, o que você observa? Esse hormônio, então, ele vai se ligar a um receptor de membrana que está aqui. Uma vez que isso acontece, ele vai ativar mensageiros no interior da célula, que vão desencadear também alterações metabólicas e, dessa forma, fazer com que a célula-alvo atue. Principais glândulas que a gente vai observar, né? Então, aqui eu tenho homem e mulher, né? Onde você observar glândulas comuns, tireoide, né? A paratireoide também vai ser comum, suprarrenal vai ser comum, a estrutura de pituitária, né? O hipófise, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, o próprio hipotálamo também é um contexto glandular. No homem, a presença dos testículos, na mulher, a presença dos ovários, e a gente não pode esquecer do pâncreas, que é essa glândula mista que também vai trabalhar nesse processo. Falando agora de maneira bem específica em relação à hipófise, né? Então, a hipófise ela vai ser formada por duas regiões distintas, duas regiões importantes, que nós vamos chamar de hipófise anterior, também conhecida como adenihipófise, né? Vai apresentar um controle glandular, e a hipófise posterior, ou neurohipófise, que vai apresentar um controle ligado ao hipotálamo. Essas duas regiões da hipófise vão estar ao todo produzindo cerca de 8, na verdade, secretando cerca de 8 hormônios, né? E vai ter uma importância muito grande, porque a hipófise ela é a glândula mestra, a hipófise é a glândula que vai produzir o que nós chamamos de trofinas ou tropinas, né? Que na verdade, no contexto etimológico da palavra, está ligado a fazer trabalhar, fazer atuar, né? Desencadear trabalho, desencadear produção, e é isso que essas trofinas ou tropinas vão fazer atuando em outras glândulas. A localização que você pode observar, né, ela vai estar identificada aqui, ó, né, essa aqui seria a estrutura da pituitária ou hipófise, né, então ela vai ficar aí bem na base do cérebro, certo? E ela é bem pequena, é mais ou menos assim do tamanho de um feijão, né, de um grãozinho de feijão, e ela está ligada diretamente ao hipotálamo, que você está observando aqui, que tem uma importância muito grande quando se fala aí nesse contexto endócrino. Então, na verdade, a gente pode dizer que o hipotálamo ele seria o ponto de interseção ou ponto de comunicação do sistema nervoso com o sistema endócrino, de maneira assim mais chula, de maneira mais superficial, poderíamos dizer isso. Aqui eu tenho um esquema de uma hipófise, né, aumentada e num corte, onde você está observando ela por dentro também, e aí você consegue identificar o seguinte: aqui eu tenho as células glandulares, né, essas células glandulares aí caracterizam o lobo anterior, ou adenihipófise. Nessa região aí você vai ter a produção efetiva de 6 hormônios, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E eu tenho aqui a outra região, que é o lobo posterior, que é o que a gente chama de neurohipófise, né? Esse lobo posterior está diretamente ligado à estrutura do hipotálamo, né? E aqui no hipotálamo você vai ter, sim, a produção de mais 2 hormônios. É importante frisar que o lobo posterior ou neurohipófise, ele não produz hormônios, só vai secretar hormônios que são produzidos aqui na região do hipotálamo, vão escorrer por aqui e vão ser secretados pela estrutura de neurohipófise.
Aqui eu tenho um esquema mostrando novamente a glândula e também os seus hormônios que, como eu falei para você, acabam sendo secretados no local de atuação. Então, quando eu falo de hormônios liberados pela adenopófise, nós vamos ter a prolactina. Como o próprio nome diz, a prolactina está diretamente ligada à produção de leite, né? A gente vai falar especificadamente de cada um depois, mas nesse momento é importante entender que está ligada à produção de leite e atua na glândula mamária, né? Nós vamos ter os gonadotróficos ou gonadotrofinas, que nesse caso se divide em dois, né? Então a gente vai ter aí o chamado hormônio luteinizante, né? Que vai, né, o termo é luteinizante porque está ligado a corpo lúteo, né? Uma estrutura do ovário na mulher, mas ele também é produzido pelo homem e ele pode ser chamado de hormônio estimulador das células intersticiais no homem, tá? E nesse caso a gente também vai ter um outro hormônio gonadotrófico, uma outra gonadotrofina, né, que é o FSH, que é o hormônio estimulador do folículo, o hormônio folículo estimulante, né? Esse hormônio folículo estimulante, ele vai estar ligado também ao termo, né, o nome está ligado ao ovário, mas ele também vai ser produzido pelo homem, a gente mais na frente vai ver isso aí direitinho. Tireotrófico ou tireotrofina vai atuar na tireoide, muito importante para o metabolismo. Adrenocorticotrófico, né, ou adrenocorticotrofina, ou ACTH, que vai atuar no chamado córtex da suprarrenal, que é uma glândula que vai ficar sobre a estrutura do rim, né? E nós vamos ter a somatotrofina, ou somatotrófico, também conhecido como GH, que vai atuar no organismo todo, mas de maneira muito mais significativa nos músculos e nos ossos. Esses seriam os 6 hormônios que a gente observa sendo liberados pela adenopófise. E nós vamos ter 2 hormônios que são secretados pela neurohipófise, como eu falei anteriormente. A neurohipófise ela não produz hormônio, ela secreta hormônios que são produzidos no hipotálamo. E, nesse caso, nós vamos ter a ocitocina, né, que também vai atuar na glândula mamária, mas é importante você não confundir, porque atua na glândula mamária para poder determinar a contração da glândula mamária para a liberação do leite, para expulsar o leite, né? A gente também vai ver a ação dele no homem também, mas a gente vai falar um pouco melhor disso quando for especificar ele. E existe um antidiurético, né, que vai atuar diretamente no controle renal, né? Ele vai atuar de maneira mais específica no que nós chamamos de néfron, né, no chamado túbulo contorcido distal. E ele é importantíssimo para o controle osmótico do organismo, tá? Então esses aí são os hormônios que a gente vai trabalhar. Nesse slide aqui eu tenho todos os hormônios definidos, esquematizados, para você poder anotar aí bonitinho, né? Então, nesse caso, o lobo anterior, o hormônio do crescimento, GH, prolactina, hormônio tireotrofina ou tireotrófico, TSH, hormônio adrenocorticotrópico ou adrenocorticotrofina, ACTH, hormônio folículo estimulante, FSH, hormônio luteinizante, LH, nas fêmeas, né, nas mulheres, e pode ser chamado de hormônio estimulador das células intersticiais, e CSH nos homens. Não quer dizer que você não precise, não possa chamar de LH no homem, isso não vai interferir em nada, mas é importante você saber que ele tem um outro nome específico para o homem e que se você escutar esse nome, CSH, é importante saber que é o mesmo LH. No lobo posterior, né, nós vamos ter aí a neurohipófise, certo? E ele é importante, botei bem nítido aí, não produz nenhum hormônio, então ele não vai produzir hormônio algum, né? Serve para armazenamento de hormônios e secreção de hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Nesse caso eu vou ter o hormônio antidiurético, ADH, também conhecido como vasopressina, como eu falei, vai ter uma função muito grande no contexto de regulação osmótica e assim por diante, né? Ele é fundamental na reabsorção de água, né, nos túbulos renais, é muito importante nisso. E nós vamos ter também a ocitocina, que, como eu disse anteriormente, é o hormônio que está ligado à contração das glândulas mamárias para poder ocorrer a liberação do leite.